Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, para te ajudar com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios sociais, todos os tipos de subsídios possíveis para que o professor e a professora possa ter uma aula excelente diante dos seus alunos. Você que está chegando agora no canal, este é o canal EBD em Ação. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho para que você possa receber os demais vídeos, ser notificado deles. Faça algum comentário, divulgue esse trabalho, porque esse trabalho é feito exatamente para que os nossos professores e professoras possam ter sempre algo a mais acrescentado nos seus planos de aula e nortear os professores de uma forma geral, favorecer, trazer algo que favoreça, que contribua, que acrescente, que soma com os trabalhos dos nossos professores. Então você também tem, no canal também tem as playlists dos vídeos passados, do trimestre passado também. Tanto dos jovens quanto dos adultos, nós temos uma playlist com os vídeos. Você pode acessar lá e estar assistindo estes vídeos. Você pode comentar, pode divulgar, pode ajudar de qualquer forma, porque quando assim fazemos, quando damos o joinha, comentamos, divulgamos, ativamos o sininho, o YouTube ele entende que o vídeo está tendo uma boa aceitação. E é isso que nós queremos, que o nosso trabalho tenha uma boa aceitação. Uma contribuição, nem que seja mínima, mas já ficarei satisfeito se eu puder atender alguns professores e também contribuir com um pouquinho que a gente possa dentro deste espaço que é a tecnologia. Hoje nós temos a lição de número 5, datada de 29 de julho de 2018, com o tema Santidade ao Senhor. Um tema propício, um tema profundo e necessário. O texto áureo, Levítico capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então, a lição de hoje, ela vem colocando de uma forma clara que Deus escolheu o povo de Israel. E dentro do povo de Israel, escolhe uma tribo. E não só a tribo, mas como todo Israel, mas a partir da tribo de Levi, ele então busca a santidade desse povo. É isso que Deus quer, a santidade. Santidade significa separação. O povo de Israel, saindo do Egito, eles saem arraigados pelo pecado, contaminados pelo pecado. Eles não estão no Egito com um pastor, com um templo, com uma Bíblia, mas eles estão ali simplesmente com a tradição oral. Eles ouviram dos pais sobre Deus, ouviram dos pais sobre as leis, ouviram dos pais sobre a salvação, ouviram dos pais sobre um projeto, um plano de Deus. E agora Deus tira eles do Egito e ainda no deserto começa o processo de santificação. Porque a partir do momento que o homem pecou, o espírito do homem, a alma e o corpo do homem foram atingidos pelo pecado. Antes do pecado, quando nós lemos na Bíblia que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, dialogar com Adão. E esse diálogo, ele era frente a frente. Todos os dias, Adão conversava com Deus. E era para Adão que Deus revelava e revelou os seus planos, seus projetos ao longo dos séculos. Agora, após o pecado, isso não era possível. Porque a própria Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então Deus vai se afastando a partir da multiplicidade do pecado humano. Ele vai se afastando, vai ficando distante. É os nossos pecados que nos separam de Deus. E para isso precisava um processo. Primeiro o Espírito precisava ser religado com Deus, porque é o Espírito do homem que testifica, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito. Então a comunhão, a koinonia está no Espírito de Deus com o Espírito do homem, que são a parte material do homem. Quando Deus revela
a sua palavra, os seus planos, os seus projetos, ele revela o Espírito de Deus para o espírito do homem. Quando Deus dá visões, quando Deus dá profecias, quando Deus abre, destampa o mundo espiritual, o mundo transcendente, é o espírito do homem que tem essas maravilhas reveladas e adquiridas. E a alma, com todas as suas emoções, ela sente isso, percebe isso, que é transmitido para o mundo material através dos 5 sentidos do corpo, seja a visão, seja a fala. Nós transmitimos o que sentimos no mundo espiritual. Agora, esse espírito está contaminado, está separado, está desligado, está sem a comunhão, sem a koinonia. Então, para que haja o Espírito de Deus em comunhão com o nosso espírito, é necessário um processo, a salvação, a lavagem pela regeneração, e a alma também, a alma do homem, quando ela é atingida pelo pecado, ela precisa ter o retorno, assim como o espírito. As duas são muito interligadas. Os pecados de espírito são incredulidade, são idolatria, e preciso trazer isso para Deus, ter esses pecados extirpados do espírito e trazê-lo de volta para Deus. A alma humana, depois do pecado, ela passa a odiar, passa a ter mágoas, passa a ter ressentimento, a tristeza, o ódio, tudo está arraigado na alma, que são os sentimentos, é o que sentimos. Então ela precisa também de uma santificação, quer dizer, separação dessas consequências do pecado. E posteriormente o espírito do homem, aliás, posteriormente o corpo do homem também foi atingido pelo pecado, porque envelhecemos, porque morremos, a lei da entropia ela está presente no nosso corpo. Então precisa ser santificado esse corpo para poder receber a transformação. E por último, o habitat do homem também precisa de uma transformação, porque ele foi contaminado pelo pecado. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos te produzirá. Então, precisa de um novo céu e de uma nova terra, onde não há ausência do pecado. Então, nós vemos estes exemplos de santificação, de separação, a partir do Antigo Testamento. E agora no livro de Levítico, que é o nosso material de estudo, nosso objeto de estudo, que nós vamos ver o processo de santificação. Aí no primeiro tópico temos aqui santidade, a marca do povo de Deus. Então nós vemos que em Ur dos Caldeus, Deus escolhe Abraão para a partir dele começar um povo, para que desse povo nasça o Cordeiro Prometido, que vai salvar o mundo, que vai separar a sua igreja, o seu povo. Então, em Ur dos Caldeus, alguns historiadores dizem que Abraão, ele estava ali, era um homem temente a Deus, era o que se destacava e Deus o escolhe. Em Harã, mais ou menos uns 800 quilômetros, ali na Mesopotâmia, de Ur até Harã, quando Deus chama, Abraão vai. E para em Harã juntamente com as suas famílias. Deus chama ele, mas a promessa era: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai até Harã com todos os parentes, ou pelo menos com alguns dos parentes. Então Deus de novo reforça, então ele deixa a Mesopotâmia e começa o processo de chamada de Abraão. O estado de santidade. Nesse período, o estado de santidade na Mesopotâmia era precário. Alguns dizem que o pai de Abraão fabricava ídolos. A idolatria estava presente naquele ambiente. Por isso que Deus tira Abraão daquele ambiente. Que a saída de Abraão, já a separação dele da parentela, do povo dele, daquela sociedade, já é um exemplo de santificação, que é sair, que é separar-se. Então a separação tem essa conotação de santificação, ou a santificação tem essa conotação de separação, de estar distante. Então no exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão ele precisava entender esse significado, o processo da santificação. Aqui no segundo subtópico do primeiro tópico, fala o processo da santificação no povo de Levítico. Ele tinha como objetivo o amor, a obediência. Então o povo de Israel, ou os levitas, eles precisavam ter amor a Deus, amar a Deus por aquilo que Deus fez, ter tirado eles do Egito e feito promessas e abençoado.
Então, a partir desse reconhecimento, desta obediência, deste amor a Deus por esta ação, começava a santificação. Precisavam ser santos porque eles deveriam entender a necessidade de estar separado de tudo aquilo que contamina o homem e de tudo aquilo que é contrário à vontade divina. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz que amar a santidade como marca. Israel, ele era um povo que era marcado em detrimento às demais nações. Todos os outros povos, sejam eles os amorreus, filisteus, jebuseus, todos que haviam naquele período, já existiam diversas nações. E já era comprometido com a idolatria, com o paganismo, com o pecado de uma forma exacerbada. Israel deveria ser diferente. As demais nações deveriam olhar para Israel e observar que era uma nação totalmente com atitudes e atos diferentes das demais. O próprio templo de Israel, que seria o tabernáculo, a morada de Israel, ou a morada de Deus entre o povo, no meio do deserto, era totalmente diferente dos demais templos dos deuses pagãos. O tabernáculo era diferente do templo dos filisteus, dos jebuseus, dos heveus. E quando eles olhavam para o templo de Israel, que era o tabernáculo, que ficava no deserto, às vezes eles olhavam das montanhas, porque naquele período se subentendia que quanto mais alto o templo, maior era o seu Deus. Mais suntuoso o templo, mais magnífico o templo, mais poderoso seria o Deus daquela nação. E muitas vezes eles erguiam os templos em altos montes e erguiam o templo muito alto e muito suntuoso. E olhavam para Israel e estava ali o seu templo no deserto, uma cabaninha que olhando de cima era coberta com peles de cabra, peles escuras que não tinha nenhuma beleza, que simboliza também Cristo. Podemos levar para a tipologia e dizer que olhando para Cristo, nenhuma beleza víamos nele, conforme o profeta diz, para que o desejássemos. Mas a glória de Israel estava dentro. O ouro simbolizava a glória de Deus. Quando as pessoas entravam dentro do tabernáculo, a grandiosidade do tabernáculo, a riqueza, que o ouro era o ouro era um dos materiais mais preciosos e mais valiosos. E todo o tabernáculo estava revestido de ouro. Então as pessoas olhavam para o templo por dentro e viam que era totalmente diferente e muito valioso. Por isso que muitas nações olhavam, como Balaque, olhava de cima do morro e via aquela cabaninha no deserto e acharam que eles eram insignificantes e poderiam vencer o Deus deles, porque era dependendo da grandiosidade do templo, se media a grandiosidade do Deus daquela nação. E eles achavam que poderiam, então, assim, transgredir contra o Deus daquela nação, a nação de Israel. E tentaram fazer isso. Mas a maldição, a Bíblia diz que contra Israel não há encantamento. Então não é pelo tamanho do templo, pelo local de adoração, é pela grandiosidade do nosso Deus. Então o povo deveria ser separado. No tópico 2, nós temos a santidade no ministério levítico, santidade exterior. Então os ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições. Os próprios ministros, eles não deveriam, conforme Levítico capítulo 21, a partir do versículo 17, o Senhor Deus diz assim: fala a Arão, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum destes defeitos deveriam haver em um sacerdote, em um ministro do culto levítico, ou do sacerdócio levítico. Eles eram inspecionados. Se esses homens tivessem fosse cego de um olho, ou dos dois olhos, deveria ser tirado fora do sacerdote, porque a cegueira, ela impedia que ele pudesse fazer um sacrifício perfeito.
Simbolicamente, os ministros do culto da nossa atualidade, da eclesiologia atual, não devem ser cegos, mas devem ter a visão espiritual destampada, para que possa contemplar as maravilhas. Como diz o salmista, desvenda os meus olhos para que possa contemplar as maravilhas da tua lei. Eles não poderiam ser cochear entre dois caminhos, a Bíblia diz isso também na atualidade. Não poderia ter nariz chato, que também na nossa simbologia subentende aquele que mete o bedelho aonde não é chamado. Os ministros não podem ser dessa forma. Ou de membros demasiadamente compridos, ou que tiver quebrado o pé, manquejar, né? Nós não podemos viver manquejando, mas uma caminhada reta ou mão quebrada simboliza também as nossas obras, que não deve ter defeito, deficiência nas nossas obras, mas procurar fazer o melhor. Corcunda, que não se curve a qualquer um, anão, que nunca cresça na vida espiritual, mas que nunca seja sempre menino, aquilo que Paulo reclama, né? Com leite vos tratei. Então ele fala sobre isso. Tiver defeitos no olho, que tem defeito na visão, a visão espiritual, na visão do todo, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado, todas essas relações que fala da vida social do indivíduo, seja no casamento, quando fala de testículo, seja da vida espiritual, seja da vida social. Todos esses defeitos hoje eles são simbólicos na atualidade. Não significa hoje que nós não vamos separar um obreiro que não tenha uma visão, mas que naquele período sim, era realmente físico, mas hoje é uma questão espiritual. Esses defeitos que eram observados nos sacerdotes levíticos, hoje eles são simbólicos. Nós devemos observar de uma forma espiritual a vida desses sacerdotes da atualidade. Em Êxodo 28, lemos que Deus dizendo a Moisés para ungir Arão para administrar o sacrifício de sumo sacerdote, depois faria o mesmo com os 4 filhos de Arão, que seriam seus sacerdotes. Em Levítico, encontramos Moisés ungindo Arão para o sacrifício. Este é o título usado correntemente na Epístola aos Hebreus. A diferença entre o sumo sacerdote e sacerdote estava nas vestes. Somente Arão e somente o sumo sacerdote em gerações posteriores vestiam estas vestes. A unção do sumo sacerdote era uma e a dos sacerdotes era outra. Aparentemente o sumo sacerdote se vestia sempre de linho, eram as vestes que os sacerdotes em geral usavam sempre. A única diferença é que o sumo sacerdote usava mitra e o sacerdote o turbante. As vestes sacerdotais e sua função estão cheias de simbolismo que apontam para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Todas estas vestes e itens têm um maravilhoso significado. Uma vez que nós entendemos que eles nos falam a respeito do celestial sumo sacerdote Jesus, nós seremos tomados de um profundo sentimento de gratidão em nosso espírito e um encorajamento para nos aproximarmos de Deus com verdadeiro coração em plena certeza de fé. As vestes sacerdotais do sumo sacerdote eram feitas para glória e ornamento. Não se podia ir à presença de Deus com as vestes sujas. Era necessário que os sacerdotes fossem vestidos de acordo com o seu ofício. As funções dos sacerdotes eram servir como medianeiros entre o povo e Deus, consultar a Deus sobre a sua vontade, ser como mestres na lei e ministrar as coisas sagradas do tabernáculo. O sumo sacerdote era ainda mais importante, pois somente ele usava o peitoral com os nomes das tribos e consultava a Deus por meio de Urim e Tumim. O simbolismo, o sacerdote representa Cristo, aquele que entrou uma vez por todos nós. Bem assim, todos os crentes, como intercessores, conhecedores da vontade de Deus e transmissores da mesma. Espiritualmente falando, o Senhor tirou de cada um de nós as vestes de luto, da humilhação, do pecado, e em seu lugar nos vestiu com as vestes da salvação e justiça. Por outro lado, o estar vestido nos fala de estar cobertos. A palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Assim também devemos vestir as nossas roupas espirituais, para que possamos chegar à presença de Deus sem que venhamos a morrer. As vestes sacerdotais eram
constituída por 6 peças: a túnica bordada, o manto, o éfode, o peitoral, o cinto e a mitra. O manto era uma peça feita em cor azul, a cor do céu, e o sacerdote a vestia sobre a túnica branca e debaixo do éfode, e era mais comprido que esta, indo até um pouco abaixo dos joelhos, de forma a que a túnica do sacerdote pudesse ser vista. Era uma peça inteira sem qualquer costura, possuía uma cobertura para a cabeça e era bordado. Simbolismo azul fala da moradia celestial. Somente podemos ir para lá através do Evangelho. Assim como a túnica era menor que o manto, assim devemos diminuir para que Jesus apareça em nós. Precisamos crescer, porém sempre no Senhor. A túnica era a primeira peça que o sumo sacerdote vestia por baixo das demais roupas, cobrindo-o de alto até os pés. Era feita de linho bordado, comprido, com mangas e sem costura. O simbolismo é que a túnica é o tipo de pureza e beleza de Cristo, nosso sumo sacerdote, e da justiça perfeita com a qual, como sacerdote, estão vestidos filhos de Deus. Simboliza a pureza do Evangelho, que é colocada bem próximo de nós, em nossos corações. Igualmente, o branco representa o dever de uma vida santa, de uma vida pura. Havia também campainhas de ouro intercaladas em romances. Quando o sacerdote se movia, as campainhas faziam ouvir, e quando entrava no lugar santo diante do Senhor, seu povo, ao escutar o tinir das campainhas, sabia que ele não tinha sido morto na presença de Deus. O simbolismo é que as romãs simbolizam os 9 frutos do Espírito, e as campainhas os 9 dons do Espírito, que só poderão surgir em nós quando tivermos uma vida redimida, carmesim, glorificado, que é a púrpura, e quando estivermos sentados nos lugares celestiais, que é o azul, que representa o céu. O éfode ou estola era feito de linho fino torcido, entrelaçado com lâminas de ouro e confeccionado em 4 cores, azul, púrpura e carmesim. Esta peça era vertida sobre o manto e era constituída por 2 partes, unidas nos ombros com adornos de ouro, onde foram colocadas as 2 pedras de ônix, uma em cada ombro, nas quais foram gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada uma. O simbolismo é que as pedras representam Jesus, o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas e sai em busca de cada uma que está perdida no deserto. Individualmente, quando ele encontra cada uma das ovelhas perdidas, o bom pastor as coloca em seus ombros. O Senhor leva todas as suas ovelhas diante de Deus, como hoje está intercedendo por nós. O peitoral era o mais belo e o mais raro e o mais caro de todas as vestes. Era uma peça quadrada, aproximadamente 23 por 23 centímetros. Estava ligado ao éfode e era de ouro puro, fixado sobre o peito por correntes e 4 argolas de ouro, unidas umas às outras por fitas azuis e presas em ombreiras na parte superior. Sobre o peitoral estavam dispostos 4 filas de pedras preciosas, engastadas a ouro, com 3 pedras cada uma, gravadas com os nomes das tribos de Israel, num total de 12. Assim todo o povo estava sendo levado no peito, no coração do sacerdote. O simbolismo é que as 12 pedras falam da unidade do povo de Deus, e a posição delas no peito fala do afeto de Deus para com seu povo. Nosso nome está gravado no coração de Deus e está sempre diante de Deus. O ombro é símbolo de força e o peito é símbolo de amor. Sobre o peitoral também se encontravam 2 peças especiais, Urim e Tumim, que indicavam a vontade de Deus quando solicitada pelo sacerdote em caso de dúvidas. Não se sabe qual é o verdadeiro significado de Urim e Tumim, porém sabemos que por meio deles a vontade de Deus foi dada a conhecer em várias ocasiões da história de Israel. Sem eles, Israel não sabia o que fazer. O simbolismo é que essas 2 pedras são símbolos do Espírito Santo, que nos dão a conhecer a vontade de Deus. Elas falam do juízo, do julgamento, da vontade, da mente de Deus. Podemos observar com isto que o sacerdote não só levava o juízo da congregação perante o Senhor, como comunicava também o juízo do Senhor à congregação. Nas ombreiras estavam engastadas as 2 pedras de ônix que traziam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 nomes de cada lado. O simbolismo é que os nomes gravados nas pedras mostravam que não podiam ser apagados. Jesus disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tribo de Zebulon, pedra esmeralda, cor verde, eram 57 homens, 57.400 homens, o príncipe Eliabe, filho de Elon.
Tribo de Sacar, pedra de topázio, cor amarela, homens 54.400. O príncipe era Netanel, filho de Zoar. Tribo de Judá, pedra sardius ou cornalina, cor vermelha, homens 74.600 homens. Príncipe era Nazon, filho de Aminadab. Tribo de Gade, a pedra diamante de ônix, cor branca, homens 45.650. Príncipe Eliasabe, filho de Deuel. Tribo de Simeão, pedra safira, cor era azul, 59.300 homens. Príncipe era Selumiel, filho de Zurizadai. Tribo de Rubi, pedra turquesa ou granada, cor vermelho fogo, homens 46.500. O príncipe era Elisur, filho de Sedeur. Tribo de Benjamim, a pedra era ametista, cor violeta, os homens eram 35.400 homens. Príncipe Abidã, filho de Gideone. Tribo de Manassés, pedra ágata, cor multicores, os homens eram 32.200 homens. Príncipe era Gamaliel, filho de Pedazur. Tribo de Efraim, pedra jacinto, cor amarela, homens 40.500. Príncipe era Elisama, filho de Amiúde. Tribo de Naphtali, pedra de jaspe, cor de vinho, homens 53.400 homens. Príncipe Airá, filho de Enã. Tribo de Azé, pedra berilo, cor verde oceano, homens 45.500 homens. Príncipe era Pegiel, filho de Ocrã. Tribo de Crisólita, pedra berilo, cor dourada, homens 62.700 homens. Príncipe Aizé, filho de Amizadai. O cinto era colocado sobre a cintura do sumo sacerdote. Era feito de linho azul, púrpura e escarlata, entrelaçado com fio de ouro. O simbolismo é que o cinto é o símbolo de serviço constante do povo de Deus, representa a verdade. Assim devemos revertir nosso entendimento com a verdade e esperar na graça e na revelação de Jesus Cristo. Com a verdade em nossa vida, devemos também ser vigilantes, não cairmos nas ciladas do diabo e também estarmos prontos para as ordens de Deus. A mitra era uma turbante ou tiara de linho fino, apropriado para cobrir a cabeça. Na frente da mitra, na testa, preso por uma tira azul, havia uma lâmina dourada gravada com as palavras Santidade ao Senhor. Simbolismo é que o linho fino representa a pureza e a justiça e nos ensina que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo está ministrando diante de Deus em pureza e santidade. Hoje temos o capacete da salvação, que é a nossa santidade, pois sem ela ninguém verá o Senhor. No terceiro tópico, nós temos a santidade do povo de Deus. Aí vem aqui a santidade, a santificação dos filhos. Então, os filhos, eles eram instruídos a obedecer os pais. Até nas leis de Levítico, o filho que desobedecesse aos pais era levado diante do sacerdote. O sacerdote dava instruções e uma reprimenda. Se esse menino continuasse, os pais novamente levavam ao sacerdote. E se a continuidade dessa desobediência, quebrando as regras quanto aos pais, ele deveria ir para o paredão, ser apedrejado. E a lei dizia, só assim extirparás o mal de Israel. Hoje em dia nós não vamos levar a lei ao pé da letra, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós vivemos na era da graça. Mas a instrução dos nossos filhos, a santificação deles, ela é imprescindível na atualidade. Isso aqui é em todas as áreas. Inclusive as crianças da nossa atualidade, elas devem ser santificadas, devem ser separadas da imundície que o mundo oferece. Hoje nós temos programações para crianças pequenas, para juvenis, para adolescentes, para jovens. Nós temos novela de todos os âmbitos, literatura de todos os âmbitos, desenhos para todos os âmbitos. Então, nós temos até famílias cristãs que deixam seus filhos à mercê de desenhos animados. E eles ficam 4, 5, 6 horas assistindo desenhos animados. E na maioria desses desenhos tem uma mensagem que só a criança pode entender. Só a criança vai entender. Então, muitas vezes é ensinando a enganar, ensinando mentira, ensinando a trapacear, mesmo que seja desenho significante para a criança que está começando os seus primeiros passos na sua vida social. Mas eles são prejudiciais, é um ensino. A mente da criança pequena é como uma esponja, ela absorve tudo. Porque a mente da criança, diante de aspectos como televisão, historinhas, livros, qualquer coisa que atrai a mentalidade da criança, é diferente das dos adultos. Porque enquanto os adultos estão assistindo a alguma programação, eles podem ter o juízo de valor,
pode descobrir o que é certo e o que não é certo, já faz a sua própria criticidade. A criança é desprovida disso aí. E mesmo que os adultos estão diante de uma programação televisiva, a mente deles não está 100% ali. Às vezes está preocupada com algumas contas para pagar, com alguma reunião, com algum problema fora daquele âmbito, e elas não estão fixas, não estão cativas de mente 100%. Agora as crianças pequenas não. Elas não têm essa capacidade, elas não estão preocupadas com nada, elas não estão preocupadas com a luz, com o pagamento, com o fulano, com o cicrano, com nada lá fora. Então elas estão ali entregues inteiramente 100%. Então este é o perigo. Então vamos santificar as nossas crianças, quer dizer, separar desses tipos de imundície que é um problema para elas, ou será um problema quando crescer. A santificação conjugal, que é um outro detalhe, que é muito achacado pela sociedade hoje. O casamento foi Deus quem criou. Deus é quem fez o selo do homem e da mulher, selou. E disse que era bom e que se multiplicasse. Então, se Deus é o autor do casamento, é algo bom e ele é aprovado por Deus, outras formas não podem deturpar esse casamento que é abençoado. O casamento divino, segundo a Bíblia, tem muitas instruções para o nosso povo. Devemos ler a Bíblia para saber sobre as nossas relações conjugais com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, para ver de que forma a Bíblia instrui. E só assim poderemos ser abençoados, como a Bíblia diz, é abençoado o leito sem mácula. E então a santificação no casamento é a separação daquilo que propaga como normal. A santificação no casamento é a separação de tudo aquilo que o mundo dita através de regras para o casamento. A santificação no casamento é tudo aquilo que vai de contrário com a sociedade. Então é simplesmente você analisar da seguinte forma: o que eu faço dentro do casamento contraria a sociedade odierna? Se contrariar, meu irmão, é isso que você deve fazer. Porque tudo aquilo que o casamento cristão professa é contrário à sociedade. Então, só analisar o que é certo. Se for contrário para a sociedade, é certo, porque a sociedade está entregue hoje. Mas nós devemos olhar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, e colocar em prática isso para que o casamento seja abençoado. Então, a santificação no casamento é tirar tudo aquilo que é acrescido ao casamento, como algo normal, como regra, como forma de acrescentar que é contrário à própria Bíblia. Então, de uma forma geral, a santificação é um processo que exige esforço, que exige disciplina, que exige desejo, que exige vontade. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e observar como ministros, como professores, como membro de Cristo, o que seria diferente para o mundo, porque o mundo já está entregue. E nós olhamos para o mundo e não podemos achar normal tudo o que faz, mas a igreja em si, ela tem um propósito, a igreja em si ela tem uma regra, ela tem uma prática, e a nossa prática é na palavra de Deus. Vamos ler mais a palavra, buscar a Deus, para que tenhamos uma vida abrangente, uma vida abençoada, uma vida santificada, porque conforme a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele queria que vivesse separado dos costumes do Egito, da idolatria do Egito, das práticas, do pensamento, das reflexões egípcias. E então, assim, eles deveriam ser um povo separado que estivesse no deserto refletindo sobre a sua própria existência, sobre a existência de Deus, sobre os atos de Deus, sobre a palavra, sobre o culto, sobre a entrega, sobre o porvir, porque muitas coisas do Antigo Testamento também remetem para o futuro. Então, ali estão revelados coisas que ainda ultrapassam a nossa época, que vão para o futuro. E entender isso e buscar isso, ter esperança nisso através da santificação, é o processo que Deus quer para a vida da igreja também. Que Deus em Cristo te abençoe, meu professor e minha professora, que você possa ter uma aula excelente e que o Espírito possa falar nos corações dos seus alunos.